Alô, meu irmão, minha irmã, seja muito bem-vinda a essa aula do Lumen Christi da Turma de Santa Mônica, onde nós hoje vamos começar a discutir a oração do Pai Nosso. Quando eu li os livros que nós estaremos usando para meditar a oração do Pai Nosso, isso mudou completamente a forma como eu rezo essa oração, que é tão importante para todos nós católicos. Espero então que essa aula ajude você também a ver com outros olhos essa oração que Jesus nos ensinou. Vamos pedir a Ele que venha preparar os nossos corações, os nossos ouvidos, para tudo aquilo que Ele vai nos ensinar. Que Ele que nos ensinou a rezar o Pai Nosso possa estar conosco, celebrando e degustando cada palavra que nós vamos pronunciar. Queria muito estar dando essa aula pessoalmente para vocês, mas esses últimos meses, meu trabalho tem sido uma loucura de viagens. Não é sempre assim, não, fique tranquilo. É essa COP30 que acelerou tudo e está me tirando muito daqui do Rio de Janeiro e das aulas presenciais que eu gosto tanto de dar. Agradeço muito a Norminha por estar aí projetando para aqueles que gostam de assistir em comunidade a aula. E nós certamente estaremos juntos no dia 29 de novembro, 4 horas da tarde, é um sábado, para a nossa formatura e sarau. Depois eu dou mais detalhes para vocês via mensagem do WhatsApp, para vocês escolherem as músicas que vocês querem cantar. Vamos primeiro pedir a Deus que receba as nossas necessidades, receba as nossas preocupações, receba as pessoas por quem a gente se comprometeu a rezar, de uma forma muito especial, a Ana Bastilon e o marido dela, o Roberto, ambos internados com problemas cardíacos, o nosso bebezinho Valentim, o nosso bebezinho Rafael, e todos aqueles que a gente se comprometeu a rezar. Dona Risete, Mariane, Dona Elza, o filho do Zé Carlos, seu Manuel e a netinha, o Patrick e a Helena, a Maria do Céu e o seu Manuel e a neta dele. Que todos estejam no coração do Senhor e também os nossos queridos Edith e seu Carlos. Que estejamos aqui unidos e reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos então. Começar a nossa apresentação. Ok, agora entendi. Muito bem. Então, minha irmã, meu irmão,
Vamos lá. Que livros nós vamos estar usando para falar sobre a oração do Pai Nosso? Vamos estar usando a Bíblia por excelência, mais precisamente o capítulo 6 do Evangelho de São Mateus, comentários ao Pai Nosso de São Tomás de Aquino e de São Gregório de Nissa, e também a série de comentários bíblicos do Scott Hahn com Kurt Smith, que está muito bom. Oração do Pai Nosso. Durante muito tempo na igreja se discutia as semelhanças e as diferenças da oração do Pai Nosso, tal como a gente tem no capítulo 6 do Evangelho de Mateus e no capítulo 11 do Evangelho de Lucas. Muitos achavam que, na verdade, elas eram orações completamente diferentes. Nós estamos vendo aqui na tela quais são as partes do Pai Nosso de Mateus que não estão mencionadas no Evangelho de Lucas. Então, a versão de Lucas é um pouco mais resumida do que a versão apresentada em Mateus. Então, Lucas fala em Pai, mas não diz que é nosso, e nem que ele está nos céus. Não fala, ou seja, feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, e não fala, livrai-nos do mal. Então, existia uma grande dicotomia entre os padres da igreja se era a mesma oração ou se, na verdade, eram orações diferentes. Nós sabemos que São Mateus foi discípulo de Jesus. Então, quando Jesus ensinou essa oração no finalzinho da, da pregação, né, do Sermão da Montanha, Mateus estava lá. Lucas não foi discípulo de Jesus, ele não conheceu Jesus. Então, quando Jesus ensinou a oração, ele não estava lá. Mas sabemos que Lucas foi discípulo de Paulo e que uma das viagens de Paulo, Lucas, Paulo, Maria e João estiveram no mesmo navio. E provavelmente nessa ocasião é que Maria contou para Lucas passagens que a gente só encontra no Evangelho de Lucas, como, por exemplo, a anunciação a Zacarias e a anunciação a ela mesma Maria, a infância de Jesus. João foi discípulo de Jesus e estava lá no Sermão da Montanha também. Então, provavelmente, a versão do Pai Nosso em João, em Lucas, é decorrente das narrativas de São João. Ora, Orígenes de Alexandria acreditava que tanto Lucas quanto Mateus eram orações independentes uma da outra. Já São Tomás de Aquino defendia a posição de que não, que era a mesma oração. O que aconteceu é que quando João foi repetir o texto da oração para Lucas, ele não repetiu palavra a palavra, e provavelmente Mateus esteve anotando com todas as palavras lá. A posição de São Tomás de Aquino, de que é uma única oração, é a que prevalece na nossa igreja. Então, a oração oficial do Pai Nosso é aquela apresentada no Evangelho de São Mateus. Se nós pensarmos nos grandes padres da igreja, Orígenes de Alexandria, Tertuliano, São Cirilo de Jerusalém, Santo Ambrósio, São Gregório de Nissa, Evrágio Pontífico, São Tomás de Aquino, São João Crisóstomo, Teodoro de Mopsuécia, meu Deus do céu, como é difícil falar isso, Santo Agostinho, São João Cassiano, São Pedro Crisógono, São Máximo Confessor. Se nós pensarmos que se São Jerônimo
tivesse feito um comentário sobre a oração do Pai Nosso, todos os grandes padres da igreja teriam comentado a oração que Jesus nos ensinou. São Jerônimo é o único que não o fez. E os textos em vermelho que você vê no slide são aqueles que são mais tradicionais dentro da estrutura da nossa igreja. Certamente, o principal é São Tomás de Aquino. E nós vamos estar usando aqui principalmente os comentários dele e de São Gregório de Nissa. Quem foi São Gregório de Nissa? São Gregório de Nissa foi irmão de São Basílio. Ele viveu na região da Capadócia e foi discípulo de Orígenes. Sua posição foi fundamental na nossa igreja para o combate à heresia de Ariano, que não acreditava na divindade de Jesus Cristo. São Gregório de Nissa morreu no ano 396. Ele defendia muito uma posição de que aquilo que a gente encontra no Antigo Testamento é um tipo. E o que é que a igreja chama de tipo? Uma antecipação figurada. Então, por exemplo, Moisés seria um tipo do próprio Cristo, porque Moisés, na primeira Páscoa dos judeus, ele foi um instrumento de Deus para conduzir o povo da escravidão no Egito para a terra prometida. Jesus é o novo Moisés, que é o encarregado por Deus de conduzir o povo da morte, da escravidão, do pecado, para a terra prometida definitiva, que é o reino dos céus. Nós temos o maná como um tipo da verdadeiro pão do céu, que é a Eucaristia. Nós temos, por exemplo, o tal como um tipo da cruz que Jesus carregou. O tal era a letra T que os judeus usavam para marcar as portas das suas casas. Jonas na barriga da baleia seria um tipo da própria morte de Jesus Cristo, tal como Jonas fica 3 dias na barriga da baleia, Jesus fica 3 dias no reino dos mortos. Adão é um tipo de Jesus Cristo. Adão é o primeiro homem, aquele que pecou. Mas Jesus, o novo homem, aquele que restaurou a dignidade do gênero humano. O sacrifício de Isaac, quando Deus pede a Abraão para sacrificar seu único filho, seria também um tipo do sacrifício do próprio Jesus Cristo, que foi oferecido como um cordeiro por cada um de nós. Então, a oração do Pai Nosso foi ensinada durante o Sermão da Montanha, onde Moisés é o tipo, no Antigo Testamento, do próprio Jesus. Moisés, então, seria a promessa e Jesus o cumprimento da promessa. Os dois sobem a montanha, Moisés para receber as tábuas da lei, Jesus para entregar a lei. Ele não precisa de tábuas de pedra, porque, na verdade, ele é a própria palavra de Deus que se revela para todos nós. Ninguém viu a Deus, mas o homem escuta a Deus. Moisés, então, naquela montanha, escuta a Deus. Jesus, no Sermão da Montanha, ele é Deus que pode ser visto e escutado. O homem sobe a montanha para se encontrar com Deus. E Jesus é aquele que desce da montanha maior, que é o céu, para se encontrar com o homem. O homem recebe a lei de Deus, mas não compreende. Jesus é a própria palavra de Deus que vem trazer o pleno entendimento. A lei é entregue aos homens na forma de um único povo, o povo judeu.
O Evangelho, que é entregue por Jesus, não é apenas para um povo, é para toda a humanidade e em todos os tempos. Ora, São Tomás de Aquino, também conhecido como Doutor Angélicos, ele viveu na Itália entre os anos 1225 e 1274. Sua vida e sua espiritualidade foi fortemente inspirada por Santo Agostinho. Ele era um grande seguidor de Agostinho. Ele foi influenciado, além de Agostinho, também por Platão e por Aristóteles. Ele é o autor da Suma Teológica, que é um dos mais importantes documentos teológicos da nossa igreja. E era reconhecidamente apaixonado pela Eucaristia. Tanto é que o ofício que nós temos da solenidade de Corpus Christi é de autoria exatamente de São Tomás de Aquino. Ora, como é que nós temos os comentários de São Tomás de Aquino? Por uma felicidade. Hoje em dia já não é mais tão costume assim, mas na época de São Tomás de Aquino, era muito comum os padres escreverem as suas homilias, para terem certeza de falarem tudo, para guardarem o tempo necessário e para documentar. E graças a Deus, então, São Tomás de Aquino tinha esse estilo, que eu hoje em dia só percebo continuar a acontecer na igreja de São Patrick, a Catedral de São Patrick, em Nova York. Geralmente os padres lá escrevem as homilias. São Tomás de Aquino, então, discorreu sobre a oração do Pai Nosso durante 9 homilias seguidas, em Nápoles, entre os anos 1272 e 1273. Estes textos da homilia que ele redigiu foram então reunidos e hoje formam esse livro que é tão importante, com os comentários do Pai Nosso. Ora, São Tomás diz que a oração do Pai Nosso é a mais importante oração católica, por várias razões. Em primeiro lugar, porque ela é uma oração que desperta confiança em nós. Porque se temos Jesus como nosso advogado, como está lá em Tiago, no capítulo 1, versículo 6, nós podemos rezar a oração do Pai Nosso, que nos foi ensinada pelo próprio Cristo, com a firme convicção de que tudo que a gente está pedindo a gente vai receber. Porque não existe chance de alguém rezar o Pai Nosso e não ter fruto, né? É uma oração conveniente, segundo São Tomás de Aquino, porque pedimos no Pai Nosso aquilo que nos convém, nem mais e nem menos. Então, tudo aquilo que a gente pede no Pai Nosso é necessário, e não pedimos nada além daquilo que é necessário. Por isso, ela é conveniente. Ela é ordenada, segundo São Tomás de Aquino. Ou seja, nós pedimos na oração do Pai Nosso tudo o que a gente precisa, na exata ordem em que as coisas nos são necessárias. Ela é também devota, porque ela nos ensina a não multiplicar palavras para falar a Deus, mas ao mesmo tempo a derramar o nosso coração, as nossas necessidades, o nosso louvor àquele que é o Senhor das nossas vidas. E ela é uma oração humilde, porque nos leva a reconhecer a nossa necessidade de Deus. Sem mim nada podeis fazer, diz Jesus em João 15,15. João 15:5. Então, na oração do Pai Nosso, apresentamos como um filho que sabe que precisa do Pai aquilo que nós precisamos para sermos felizes. Muito bem, então. Que benefícios, segundo São Tomás de Aquino, a gente tem quando reza a oração do Pai Nosso? Ela é uma oração eficaz e útil contra os males,
porque nos liberta dos pecados passados e nos fortalece contra o risco de cometer os mesmos pecados no futuro. Um baita benefício esse, né? Ela também é uma oração eficaz e útil, porque nos ajuda a alcançar aquilo que nós precisamos receber. E é uma oração eficaz e útil porque nos transforma de criaturas isoladas em filhos de Deus, membros da mesma família e pessoas que precisam e podem conviver umas com as outras. Segundo São Tomás de Aquino, a oração do Pai Nosso, ela é dividida em duas partes. Na primeira parte, nós apresentamos a Deus as necessidades da nossa alma, ou seja, nós apresentamos a Deus aquilo que a gente precisa para que, quando essa nossa vida acabar, a nossa alma esteja no lugar certo. E é exatamente isso. Já a segunda parte, ela vai apresentar as necessidades para o nosso corpo, aquilo que a gente precisa enquanto caminha ainda nesse mundo. Essa nossa vida aqui é temporária, é passageira. Por isso a gente se preocupa em pedir primeiro aquilo que nos vai garantir a eternidade. E depois, e só depois, a gente então vai se preocupar com aquilo que vai nos garantir a nossa caminhada, a nossa jornada, enquanto ainda estamos aqui nesse mundo. Muito bem, então, ah, essa é a configuração, a estrutura da oração do Pai Nosso. Espera aí, deixa eu ver aqui, se eu não fiz besteira. Ok. Então, então, vamos lá. Em primeiro lugar, vamos apresentar a Deus os nossos pedidos celestiais, que nos preparam para toda uma eternidade. A primeira coisa que a gente fala para Deus, quando a gente começa a rezar o Pai Nosso, é a palavra Pai. Ora, só pode rezar o Pai Nosso quem se faz cristão, porque o único que ele tem direito de chamar Deus de Pai é Jesus Cristo. E quando ele chamava Deus de Pai, ele causava um tremendo de um escândalo para os judeus daquela época. Mas, graças a Jesus, nós temos o direito de chamar Deus de Pai. Por quê? Porque pelo batismo somos inseridos no corpo de Cristo. Então, na verdade, toda vez que estamos rezando o Pai Nosso, estamos, na verdade, acompanhando aquele que tem o direito de chamar Deus de Pai, que é próprio Jesus Cristo. Dizem os teólogos que nós jamais rezamos o Pai Nosso sozinho. Em algum lugar do mundo, alguém está rezando o Pai Nosso junto com você. Mas mais do que isso, o próprio Jesus vem rezar o Pai Nosso com você toda vez que você abre a boca para rezar o Pai Nosso. Mesmo que seja um Pai Nosso silencioso, Jesus estará rezando por você. Então, os primeiros cristãos, eles não tinham o direito de rezar o Pai Nosso antes de serem batizados. Eles precisavam fazer o catecumenato e então, por isso,
não participavam sequer da missa completa. Ouviam a primeira parte da liturgia da palavra, mas quando estava entrando na liturgia eucarística, eles eram retirados ah, do local da celebração, exatamente porque não podiam rezar o Pai Nosso, por não serem ainda filhos de Deus, não terem sido ah, admitidos ao sacramento do batismo. Nós hoje podemos chamar Deus de Pai, porque Jesus nos ensinou e nos deu a autoridade e a liberdade de sermos família de Deus. Então, Jesus nos ensina a olhar para Deus Pai e perceber que Ele é um Pai que nos gera, um Pai que nos ama, um Pai que nos protege, um Pai que nos guarda. Somos todos filhos de Deus. Mas você jamais diz Pai no sentido individual. Você sempre diz Pai Nosso. São Gregório de Nissa começa a explicar a importância da gente chamar Deus de Pai. Ele diz que no mundo nós podemos escolher quem nós queremos ter como Pai: se a Deus ou se o inimigo de Deus. Dependendo dessa escolha que a gente faz, fica definido qual vai ser a nossa morada eterna: os céus ou o inferno. Fica definido também o tipo de pessoa que nós queremos ser nesse mundo. Queremos ser imitadores de Cristo? Queremos ser corpo de Cristo? Queremos ser imagem e semelhança de Deus? Então o nosso Pai é Deus e o nosso destino é o céu. Mas se queremos viver a nossa vida olhando para nós e o resto do mundo que se lixe, estamos, na verdade, assumindo como pai, como modelo de vida, não a Deus, mas ao inimigo de Deus. E nós sabemos que o nosso destino será a ausência completa da presença de Deus, que é o inferno. Para São Gregório de Nissa, só uma pessoa pura podia pronunciar o Pai Nosso. Graças a Deus, hoje isso não é tão rígido, porque senão nós nunca poderíamos rezar o Pai Nosso. Porque quem de nós pode dizer que é puro? Mas graças à misericórdia de Deus, que é tão maior do que os nossos pecados, é que a gente tem a liberdade de rezar o Pai Nosso, né? Ora, nunca dizemos, como eu disse, meu Pai que está nos céus. É sempre um Pai nosso. Primeira consequência da oração do Pai Nosso é sabermos que somos famílias de Deus. Isso significa que estamos assumindo Deus como nosso Pai. Mas também significa que estamos assumindo todos os filhos de Deus como nossos irmãos. Então você nunca reza ao Pai Nosso só por você. Ele é a oração coletiva por excelência. Você, quando reza ao Pai Nosso, você está rezando também por aquela pessoa que você nunca conheceu e nunca vai conhecer. Você está rezando por aquela pessoa que te fez o mal e que você não gosta dela, mas você está desejando que Deus faça o bem para ela e rezando por esse bem quando você reza o Pai Nosso. Porque não dá para você dizer para Deus: eu estou rezando por A, B ou C, mas não por D, E e F. Porque você reza por todos os filhos de Deus, por todos aqueles por quem Jesus morreu. Então, desde o batismo sacramental, eu me tornei família de Deus. Mas aquela pessoa que matou meu filho também, aquela pessoa que roubou meu marido também, aquele chefe que me humilha também, aquele vizinho que me irrita também, aquele ladrão que levou meu iPhone também.
E essa é uma grande graça que o Pai Nosso nos traz, porque já nos direciona para a necessidade de praticar o perdão, que é algo tão importante e que Jesus nos deixou. Se eu já estou rezando por aquela pessoa que me fez um mal, eu já estou começando a dar o primeiro passo para aceitá-la de novo no meu coração, para aceitá-la de novo como alguém importante na minha vida. Quando rezamos o Pai Nosso, reconhecemos que temos uma obrigação em relação às pessoas que Deus coloca na história da nossa vida. Pessoas que nós conhecemos e que aí temos uma obrigação direta de apoiar, de orientar, de amar, de consolar, de ouvir. E pessoas que nunca sequer saberemos o nome delas. Pessoas que moram nos lugares mais extremos do mundo, em países que nós nunca visitaremos. Mas, se são filhos de Deus, nós estamos rezando por elas também. E quando elas rezam o Pai Nosso, estão rezando por nós também. Que lindo isso, né? Não existe distância, não existe separação. Somos todos membros de uma única família. E é Pai Nosso que estás nos céus. O que significa Pai Nosso que está nos céus? Será que Deus está longe? Não. Céus, para os teólogos, é todo aquele espaço onde você pode encontrar Deus. Deus criou os céus e a terra. O céu é o paraíso, é o reino dos céus. Os céus é o lugar no íntimo do seu coração onde você pode encontrar Deus. O céu é um lugar que te faz sentir bem, que te faz sentir em paz. O céu pode ser a sua casa, o céu pode ser o seu trabalho, pode ser uma caminhada pela natureza. Então, céus é todo e qualquer ambiente que te faz se encontrar com Deus. Não é um lugar físico. Deus está nos céus. Mas isso não significa que ele está inalcançável. Deus está nos céus também é um reconhecimento do poder incomensurável de Deus. Em inglês, estar nos céus é reconhecimento de que Deus é o Almighty, é o Todo-Poderoso. É aquele que tudo vê, que tudo sabe, que tudo pode. Nada é impossível para ele. Então, dizer que Deus está nos céus significa que ele pode te ver. Porque aquilo que está muito próximo dos seus olhos, você não consegue enxergar. Você está muito perto, você não consegue ver. Você precisa muitas vezes afastar. Deus do alto olha para todos nós. E nenhum de nós é uma formiguinha perdida no meio de muitas outras. Ele consegue ver individualmente a cada um de nós, entender a nossa realidade, saber o que nós precisamos e estar lá pronto para nos ajudar. Então, toda vez que eu rezo Pai Nosso que estais nos céus, o meu coração deveria se encher de esperança. Porque eu estou dizendo, Senhor, eu confio que o Senhor pode resolver todos os meus problemas. Senhor, eu confio que o Senhor me vê, como diz o Salmo 138, de frente, pelas costas, pelos lados, de baixo, de cima, ao redor. Se eu subo a montanha ou se eu me prostro num abismo, eu vou te encontrar lá, porque o Senhor está
em toda parte. Então, quando eu digo Pai nosso que estais nos céus, eu posso, na verdade, estar voltando os meus olhos para o alto, porque para o judeu, elevar os olhos para os céus ou para o alto da montanha era, na verdade, dar um voto de confiança para Deus. Parar de olhar para o seu probleminha, para aquilo que te finca na terra, e ter a consciência de que o que está na terra é passageiro e o que está no céu é mais importante. Então, quando eu digo Pai nosso que estais nos céus, eu estou contemplando que Deus é eterno e que o céu é o meu lugar e é o meu destino. Que as coisas aqui na terra podem não ser do jeito que eu quero, do jeito que eu gostaria, mas elas são passageiras. E aquilo que Deus reserva para mim nos céus é o que é permanente, é o que vale a pena lutar, é o que vale a pena resistir. Deus tudo vê, ele conhece a sua realidade e ele tudo pode, porque para ele nada é inalcançável. Deus, na verdade, é o único que é o mesmo ontem, hoje e amanhã. O que você quer nesse mundo hoje pode não ser a mesma coisa amanhã, você pode mudar de ideia. Mas Deus não muda. Deus é eterno. Então, Ele é uma âncora segura na nossa vida. E eu me encontro com esse Deus pela fé, pela prática da caridade, pelo cumprimento dos mandamentos. E a oração desperta a minha fé. Então, ela me ajuda a me encontrar com esse Deus. Então, Ele está nos céus, mas está também no teu coração. E semana que vem, continuamos a partir daqui. Meu irmão, minha irmã, fique com Deus. Tenha uma santa semana. Deus te abençoe. Bora encerrar a reunião.